Olha o que diz em João, no capítulo 10, no versículo 9. E eu já vou liberar a bênção para você. João 10, 9. O Senhor Jesus, Ele se apresenta como um bom pastor, como o pastor das ovelhas. Quem é a ovelha aqui? Diga amém, Jesus. E Ele diz assim: sim, eu sou a porta. Ele fala: sim, eu sou a porta, porque aquele que veio antes dele é ladrão e salteador, ele não é a porta. Jesus é a porta. E quem é Jesus? Para você saber se a porta está aberta por Deus, você tem que saber quem é Jesus. E quem é Jesus para nós hoje? Jesus para nós é a palavra de Deus. Apocalipse 19, 13. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, para tudo na nossa vida, nós precisamos de uma palavra. Quando a pessoa fala assim: Deus, Ele me abriu uma porta, aquilo que Ele abriu tem que estar pautado nas Escrituras, tem que estar pautado na palavra de Deus. Eu sou a porta. Deus pode liberar para você, numa oração como essa, uma palavra para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, em qualquer área da sua vida. E nós precisamos ter a palavra de Deus para todas as áreas da nossa vida. Pastor, eu não tenho a palavra de Deus. Pois é, a Bíblia fala: quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. E quem pede, recebe. Quem tem uma vida de adoração e quem tem uma vida de oração, essa pessoa, ela vai ter a palavra de Deus. Ela vai ter. A gente vai ter as coisas, depende de Deus, se a gente se relacionar com Deus. E se a gente se relacionar com o mundo, a gente vai ter as coisas do mundo dentro de nós. Só que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Mas a amizade com Deus significa que Ele, como nosso amigo, Ele vai revelar a mim, vai revelar a você os segredos dEle. E quando Ele revela os segredos dEle para nós, Ele está dizendo: eu estou abrindo uma porta para você. Quando Deus nos trouxe para a IEF, Deus me deu Apocalipse 3 e disse, do 8 em diante: eu abri uma porta diante de você que ninguém pode fechar. Se você sentar comigo, eu conto toda a história da igreja sobre a palavra, não sobre o que eu acho, o que eu penso, ou sobre a minha emoção, mas sobre a palavra. Porque quando Deus, Ele te dá uma palavra, Ele está te autorizando. E quando a autorização vem dos céus, quando você clama a Deus, você ora, você pede, Ele responde você, porque Ele te colocou nesse barco. E tem caso que Ele até obriga você a entrar no barco. O que é isso, pastor? A Bíblia fala, irmãos, que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco, porque os discípulos tinham que chegar lá do outro lado, porque tinha endemoniado para curar, tinha endemoniado para sarar, tinha endemoniado para libertar. Diga amém, Jesus. Então não dava para voltar, eles tinham que seguir em frente. E no meio do caminho houve uma tempestade. E na tempestade eles clamaram, Jesus estava ali no barco. Jesus levanta e faz a obra, porque Jesus, Ele é responsável. Quando Ele abre uma porta para você e você entra por ela. A partir do momento que Deus, Ele abre uma porta para mim, a partir do momento que Deus abre uma porta para você, o que eu tenho que fazer agora? Porque tem muita gente que já sabe o que Deus quer dele. Sabe ou não sabe? Sim ou não? Sim. Já sabe, já está revelado. Deus já mostrou, Deus já falou. Agora,
O que eu tenho que fazer? Aqui diz: quem entrar por mim. Tem gente que Deus vai dar oportunidade e a pessoa vai recusar. Tem gente que Deus vai dar oportunidade e a pessoa não vai entrar, ela vai perder a oportunidade. E essa oportunidade que Deus está dando, ela é uma oportunidade para salvação e uma oportunidade para as bênçãos de Deus aqui para nós. Porque ele fala quem entrar. Quando ele fala quem entrar, ele está dizendo que vai ter gente que não vai querer entrar. Vai ter gente que não vai querer entrar. Vai ter gente que vai recusar. Tem gente que não vai querer. Mesmo entendendo a vontade de Deus, a pessoa não vai fazer. E a Bíblia fala assim, que aquele que sabe fazer o bem e ele não faz, ele está errando. Ele está errando o alvo. E isso não é uma palavra para condenação e para acusação, mas é para despertamento. Porque nós vimos no início da nossa oração, que aquele que é piedoso será escolhido. E ele vai clamar e Deus vai responder. E Deus vai agir. Quem entrar por mim, ele fala, primeira bênção, diga assim, ó, primeira bênção, será salvo. Aí depois ele fala assim, ó, entrará e sairá, e achará, encontrará pastagem. Você entende que depois que você entra pelas revelações da palavra, pela porta, você entra, a primeira bênção é a salvação. Aqui está uma porta, Jesus está aqui. Ele abre a porta e fala, você quer entrar? Eu posso falar, não quero. Aqui abre uma porta para mim. Você quer entrar? Quero. Quando eu entro, eu sou justificado. Não existe salvação sem o recebimento do Evangelho no coração. Porque a graça só vem por meio da fé. Eita, glória a Deus. Então eu recebi a palavra, eu recebi o Evangelho, então eu estou entrando, sou salvo. Agora o que vai acontecer? Eu vou encontrar a minha posição no pasto. Eu vou encontrar. Então eu entro, sou salvo, vou continuar tendo um relacionamento com Deus. Por quê? Porque aquele que busca, encontra. Irmãos, você está dentro da sua casa. Você sabe as coisas que estão dentro da sua casa. Você pode ter uma coisa na sua frente. E você pode sentar e querer muito tomar posse daquilo. Mas se você for preguiçoso, você vai ficar olhando e falando, não vou buscar isso agora não. É ou não é? Ah, está lá dentro nas gavetas, lá tem coisa que vai estar bem. E geralmente as coisas mais valiosas estão mais escondidas. Então se a gente for preguiçoso na oração, se a gente for preguiçoso em buscar Deus, a gente vai ficar sentado no sofá e a bênção vai estar na nossa frente. Deus não vai trazer na sua mão de mão beijada. Você tem que levantar e fazer a sua parte. Porque já está lá, Ele já deu. Amém, Jesus? Ele já deu. Você vai lá agora e vai buscar. Você vai tomar posse. Deus tem um lugar nesse pasto para você. Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. De nada. Eu estou aqui, o Senhor é meu pastor. De nada eu terei falta. De nada. Tudo que eu precisar vai estar ali. É só eu buscar. É só eu buscar. É ou não é, gente? É? Tudo está ali, é só eu vou lá e vou buscar. E aí eu vou encontrar. E aí a sua vida vai ser uma história de testemunhos. Vai ser uma história de testemunhos. A porta está aberta.
Você pode aproveitar a oportunidade, mas você pode não querer a oportunidade. E como que eu aproveito a oportunidade? Nós não estamos falando, irmãos, que essas quintas-feiras são de adoração? Agora, você sabe o que significa adorar? Significa se render, significa se prostrar, significa se curvar. Adorar não é só isso que estamos fazendo. Adorar é falar não para as tentações, é falar não para aquilo que é do cão e falar sim para aquilo que é de Deus. E não tem uma pessoa nessa terra que, por mais que esteja endemoniada, se essa pessoa adora, o demônio vai embora. Se o demônio não vai embora é porque está faltando adoração. Se o demônio está prevalecendo é porque está faltando obediência. Está faltando se curvar. Está faltando olhar para a palavra e dizer: eu posso todas as coisas nesse Deus que me fortalece. E eu não vou ficar nessa prisão, porque meu Deus é mais. Meu Deus é mais. Não justifique o seu problema, a sua luta. Não procure base para justificar. Procure base para superar. Procure base para dar a volta por cima. Pastor, eu tenho um laudo médico que eu estou condenado a isso, condenado àquilo. Pois é, o médico condenou. Mas a palavra de Deus diz que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. É possível para o Senhor. O inimigo quer que você olhe para as situações, quer que você diga: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições. E Deus está dizendo: esforça-te. Tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Esforça-te, tem de bom ânimo, igreja, porque eu sou contigo. Coloca para mim Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Quando a gente destrava a nossa mente e a gente crê, não na nossa capacidade, mas na capacidade do Senhor, porque a única coisa que Pedro conseguiu foi afundar com a capacidade dele. Eita! A única coisa que Pedro conseguiu foi afundar com a capacidade dele, mas com a capacidade de Deus ele conseguiu andar sobre as águas. Ele conseguiu andar sobre as águas. Vamos ler todo mundo junto? Olha só. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos, que também Gadarenos, né? Continue. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Eita, irmãos. Esse homem, ele era o quê? Possuído. Você já viu uma pessoa possuída? Eu já vi. A pessoa, quando ela fica possuída, ela apaga. Ela fica horas endemoniada como se fosse segundos. Totalmente tomada por demônios. Uma pessoa possuída, ela faz loucura. Ela mata possuída. Ela mata um filho possuída. Uma pessoa possuída é terrível. Quando o demônio consegue encher o coração de uma pessoa e possuir uma pessoa, ela pode tirar sua própria vida. Ele vai enchendo a mente da pessoa, vai enchendo o coração da pessoa, vai enchendo. E se a pessoa for deixando, chega uma hora que ela não responde mais por ela. Ela não responde mais por ela. Esse homem estava possuído, foi ao seu encontro. Olha o versículo 3. E esse homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia o que, gente? Detê-lo. Ninguém conseguia dominar aquele homem estava possuído, o demônio que mandava nele. Nem mesmo as concorrentes não conseguia prender aquele homem.
Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Versículo seguinte: dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, diga amém, Jesus. Diga assim, ó, quando o homem viu Jesus. Quem é Jesus? A palavra. E a palavra é a porta. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, o que ele fez? Correu ao seu encontro. Agora olha essa parte final, ó. E se curvou diante dele. Meu irmão, se Deus está falando com a pessoa, Deus está falando a pessoa, Deus está falando a pessoa, o diabo não sai não. O diabo não sai quando a pessoa é rebelde. E quando eu falo rebelde, não é desobediência não. O fato da pessoa, ela não acreditar que Deus pode fazer, ela já está desobedecendo. Porque Deus pode fazer. E em Deus eu posso também. Mas quando a pessoa, tem tradução que fala assim, ó, e correu, viu Jesus ao longe, correu e adorou. Adorar é se curvar. Às vezes dá vontade de matar um. Mas a gente se curva para a palavra e não faz. Às vezes dá vontade de pegar o dinheiro, né, e ficar com a gente. Porque as coisas estão difíceis. Mas a gente se curva diante da palavra e faz o que Deus manda. Quando a gente faz o que Deus manda, nós, com certeza, seremos cada dia mais livres, libertos, abençoados. Fala para o seu irmão assim, ó, você quer vencer tudo, encontrar o seu lugar na pastagem? Então obedece, porque Ele é o Pai nosso. Amém, Jesus? Ele é o nosso Pai, aquele que vem, aquele que fez a parte dele, aquele que abriu a porta, aquele que disse, ide, pregai o Evangelho. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, e a esse Deus nós vamos nos curvar. Quem está aqui disposto a se curvar à palavra de Deus, diga amém, Jesus.